Olá, eu sou Hugo Santos de O Poder da Mudança Jovem. Hoje nós estamos aqui para responder a uma questão enviada pelo nosso amigo e colaborador Fábio Castro. A pergunta que ele fez é uma pergunta que demanda um certo conhecimento e que nós estamos aqui, evidentemente, para apresentar uma abordagem, apresentar uma viabilidade de como se pode observar essa questão. Nós não temos aqui por mérito responder essa questão, porque é uma pergunta bem elaborada e que é fruto de grandes fóruns e questões internacionais. A pergunta é a seguinte: como o Brasil pode se tornar uma referência na questão ambiental? Então, a questão do meio ambiente, ela é uma questão que vem sido abordada há algumas décadas em fóruns internacionais, sobretudo na ONU, né? nos seus painéis ambientais. Então, eu posso observar nesse sentido questões e temas que são conflitantes e temas que devem ser pensados nessa questão ambiental. A primeira coisa que me apresenta, efetivamente, são os interesses de cada país em detrimento ao grande interesse internacional. Os interesses nacionais, eles devem, efetivamente, sobrepujar, ou seja, passar ao que efetivamente são os interesses internacionais. Países tidos como desenvolvidos em relação aos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, eles se colocam em situações conflitantes em muitos aspectos. Historicamente, desde muito tempo, países como os Estados Unidos, a Inglaterra, berço do desenvolvimento industrial mundial, e hoje a China, foram classificados e são até hoje como grandes poluidores e que fizeram o seu desenvolvimento industrial sem se preocupar efetivamente com questões ambientais. Lógico que isso tem um respaldo histórico, tem um respaldo da sua época. Hoje, alguns países reconhecidamente industrializados, detentores de grande perfil industrial, eles se baseiam as suas decisões estratégicas industriais em um foco mais sustentável, de como manter a industrialização do seu país, agora pensando no cunho sustentável. Desde a década de 80, que foi cunhado o termo desenvolvimento sustentável. Esse conceito ele foi desenvolvido através de um relatório que tinha por finalidade justamente começar a pensar essa questão do desenvolvimento de forma mais equânime e em relação à sociedade e à natureza e ao meio ambiente, que é a questão que nos foi proposta pelo nosso amigo Castro. E então, ele tem a seguinte definição: o desenvolvimento sustentável é baseado através do desenvolvimento que é feito pensando nas gerações futuras. Então, o desenvolvimento que é feito hoje, ele deve ter como preocupação, como um dos seus fatores, como esse desenvolvimento hoje pode afetar as próximas gerações. Isso é um ponto crucial no desenvolvimento sustentável. Outro fator importante é a questão da legislação ambiental. Alguns países são levados a mudar ou a não exercer fiscalização eficiente sobre alguns aspectos ambientais, a fim de atraírem grandes empresas ao seu território. Então, na perspectiva de atrair emprego, atrair desenvolvimento industrial, atrair divisas para o seu país, alguns desses países,
evidentemente países com menos poder econômico, são levados a terem em suas legislações ambientais de modo mais sutil e de modo a não fiscalizar efetivamente de forma assertiva ali nesses aspectos. Então, em grandes empresas conseguem, através do seu poder econômico, influenciar diretamente grandes países, né, territorialmente falando, e lá sim se instalarem e iniciarem as suas produções industriais. Uma outra questão importante a se falar nessa questão ambiental são as fontes renováveis de energia. O mundo todo tem como principal matriz o petróleo que gera eletricidade, o petróleo que faz combustível, e a sua grande matriz realmente é o petróleo, um combustível altamente prejudicial ao meio ambiente. Então, falar sobre energia, sobre fontes de energia renováveis, evidentemente, deve se passar pela questão econômica e política desses dois setores principais. Eles vão conflitar. Então, desde o preço do barril do petróleo a commodities, eles são observados num aspecto mais macroeconômico e de como esses setores vão influenciar cada economia, cada país. Fontes de energia renováveis é a saída para muitos setores da indústria que buscam reduzir seu comprometimento nesse setor energético. Então, por exemplo, países como a Alemanha já têm desenvolvido questões muito sérias no que diz respeito à introdução de novas fontes de energias renováveis em seu arcabouço de fontes de energia, né? A energia solar tem sido um grande exemplo de como isso tem sido utilizado para alterar, substituir uma fonte poluidora por uma menos poluidora. Não se pode esquecer que todas as fontes de energia, por mais renováveis que sejam, elas têm os seus impactos. Então todas elas têm questões a ser observadas. O que se observa é que existem fontes que são menos impactantes na natureza e que têm um poder de gerar energia muito significante. O Brasil, com sua extensão, com seu grande litoral e, sobretudo, por estar no hemisfério sul, tem um grande potencial solar, tem um grande potencial eólico. Então esse potencial ele é evidentemente subutilizado no Brasil. Por quê? Porque ainda não há efetivamente uma decisão política, isso é que não se pode esquecer. A decisão política de fazer e de substituir essas fontes por fontes renováveis. Agora, por que isso não é feito? Claramente existem questões econômicas que sobrepujam essas questões ambientais, ou seja, as questões ambientais estão em um nível menos valorado, menos importante na questão estratégica do nosso país. Apesar de o Brasil ser reconhecidamente um dos maiores países em questões de geração de energia elétrica através da hidroeletricidade, não se pode negar que o Brasil tem um grande potencial em diversos outros setores e que isso é deixado de lado em detrimento de outros tipos de geração de energia, como a termoelétrica, né, que quando nós sabemos que quando há na primeira necessidade, o que se efetivamente coloca em linha são as termoelétricas, e aí o nosso preço da energia ganha uma bandeirinha vermelha. Então isso são questões que devem ser apresentadas da melhor forma possível. E para apresentar uma viabilidade para isso, foi desenvolvida uma ferramenta ou um perfil
que é baseado em 3 aspectos principais, que é o tripé da sustentabilidade. Esse tripé ele se baseia no desenvolvimento ambiental, no desenvolvimento social e no desenvolvimento econômico. Ou seja, são 3 aspectos que devem ser observados para qualquer projeto que tenha seus impactos ambientais, seus impactos sociais e seus impactos econômicos previstos em cada um e a sua amplitude. Os que observarem esses 3 aspectos, eles podem ser considerados como sustentáveis. Ou seja, o projeto ou seja, a construção de um shopping, a construção de um condomínio ou a instalação de linhas de transmissão e qualquer outro projeto que você possa observar, quais são os impactos ambientais que esse projeto vai trazer. Isso é um ponto que deve ser primeiramente observado. Segundo, economicamente ele é viável, ele vai trazer emprego, renda e todas essas questões econômicas para aquele território? Sim, então é mais uma observação. O ambiental e o econômico. E também, lógico, e não deve ser esquecido, o social. Quanto de emprego isso vai trazer, como que a sociedade vai se beneficiar com esse projeto. Não pode apenas observar-se as questões econômicas de um projeto, mas toda a viabilidade ambiental e toda a viabilidade social para aquele projeto. Isso é fundamental e isso deve ser sempre objeto de todo e qualquer, uma prefeitura, do governo do estado e sobretudo do governo federal. Isso é importantíssimo e todos os nossos governantes deveriam, e pelo menos a gente acredita que sim, saber essas informações e mensurá-las, de modo que um projeto a ser aprovado pela Câmara, um projeto a ser aprovado pelo nosso presidente, um projeto aprovado pela Câmara municipal ou estadual, ele deve passar por todos esses requisitos e respondê-los satisfatoriamente. Senão, esse projeto ele não é sustentável, logo ele não observa o futuro, ele não prevê condições para as próximas gerações. Eu espero ter respondido ou ter apresentado alguns pontos e uma observação sobre essa questão que o nosso amigo Fábio Castro apresentou. Ele é um tema muito importante e muito interessante e que nós precisamos, evidentemente, pensar sobre todas essas questões. Um grande abraço, tchau, tchau.